Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Separadas de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa senão o sofrimento. Essa frase registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Essa advertência foi direcionada à nação de Israel, que tinha rejeitado a instrução do Senhor e falhado em ser seu representante para as nações. Nos textos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao povo. Mas, naquele tempo, os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Por isso a frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, expressa de forma muito apropriada a situação da nação. Havia um desconhecimento generalizado do Senhor em Israel. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois sua situação familiar tipificava a situação de Israel diante de Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel. Da mesma forma, Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas. Nesse sentido, a idolatria era um adultério religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso e misericordioso com aquele povo, os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites de arrependimento. Quando Deus firmou sua aliança com a nação de Israel no Sinai, e a resposta do povo foi conforme descrito no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 8, tudo o que o Senhor falou nós faremos. Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram ao Senhor. Porém, a aliança de Deus com Israel deixava claro que se o povo andasse em obediência, receberia as bênçãos do Senhor. Mas, se andasse em desobediência, seria alvo do seu castigo. Então, por causa da infidelidade do povo à aliança com Deus, a terra foi castigada. Deus enviou calamidades para punir o pecado do povo e, ao mesmo tempo, servir de estandarte ao arrependimento. Consequentemente, o povo estava perecendo, estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado ao seu limite. A imoralidade imperava no reino. A sociedade israelita era realmente má. Todos estavam mergulhados na mentira e se deleitando na impiedade. Havia crimes de todos os tipos e nada prosperava naquela terra. Os sacerdotes, que deveriam zelar pelo culto ao Senhor, acabaram não apenas aceitando aquela situação, mas, em muitos casos, até incentivando-a. Na verdade, eles viam o sacerdócio apenas como um emprego fácil e uma fonte de lucro. Os sacerdotes eram ímpios e corruptos, e o povo seguia o exemplo deles. Isso explica a declaração inicial: o meu povo está sendo destruído.
Qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável? A resposta é clara no texto bíblico: a falta de conhecimento de Deus. Por isso, o Senhor falou por meio de Oséias, no capítulo 4, versículo 1, dizendo: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ou ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Era o conhecimento de Deus. Nesse texto, a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Isso significa que na declaração, o meu povo perece por falta de conhecimento, esse conhecimento é muito mais do que uma simples cognição das coisas de Deus. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através de sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com ele. O povo não queria saber de Deus. Por isso, os israelitas do norte estavam encontrando a destruição. Nos tempos de Jesus, havia muitos religiosos que se orgulhavam em possuir informações detalhadas da lei de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas não conheciam a Deus verdadeiramente. Por isso, o Senhor Jesus lhes disse no Evangelho segundo Mateus capítulo 22, versículo 29 o seguinte: Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testifica de Cristo e o Espírito Santo, a revelação suprema e final de Deus. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes dela. Vivem no engano porque possuem a informação, mas não possuem o relacionamento. Essas pessoas querem conhecer as bênçãos, mas não querem conhecer o abençoador. Estão interessadas naquilo que Deus lhes pode dar, mas não estão interessadas em saber quem Ele é. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero, fiel e compromissado com Deus. Essas pessoas não estão dispostas a olhar para a autorrevelação de Deus nas Escrituras como única regra de fé e prática de suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem e que qualquer coisa boa que possam ter é simplesmente favor imerecido dado por Deus. Essas pessoas vivem como os israelitas do tempo de Oséias, que não viam muita vantagem em ser o povo exclusivo de Deus. E assim, essas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Que hoje possamos pensar mais diretamente sobre isso. Onde nos encontramos? Conhecendo a Deus, através desse relacionamento íntimo com Jesus e o Espírito Santo, ou em viver de palavras fundadas em uma história que serve de uma cultura de autopreservação, rotina e comodismo e não de transformação. Que possamos pensar sobre isso e deixar com que a revelação do Evangelho seja viva e seja eficaz em nós. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado, Pai, por mais este dia que o Senhor nos dá e nos acrescenta para podermos viver o seu Evangelho da maneira que o Senhor assim propôs. Não do modo que nós acreditamos, não do modo que nós muitas vezes queremos, mas do seu jeito, da sua maneira, conforme o seu querer em nós. Somos gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua presença, gratos pelo seu senhorio, gratos por nos manter cada dia mais cheios
da sua graça, do seu amor e da revelação do seu senhorio. Como é maravilhoso, Pai, poder nos ter esta, ou melhor, por nos dar esta revelação a cada manhã e principalmente hoje, por nos poder ensinar que o conhecimento a Ti, Senhor, ou seja, este relacionamento é que nos vai levar cada vez mais a viver a Sua santidade, viver o Seu senhorio, viver a Sua graça, viver a Sua glória. Como é maravilhoso, Senhor, poder estarmos diante de Ti e Te adorar, Te exaltar. Que venha o Seu reino, que manifeste a Sua graça, a Sua glória e o Seu poder. Que o Seu senhorio seja estabelecido e a Sua vontade seja em nós. Despedace e desfaça, Senhor, todo tipo, Pai, de outros, ó Senhor, de outros altares ou de outras prioridades. E que em nome de Jesus, que a revelação do Seu senhorio seja, Pai, seja em nós, por nós e através de nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Livra-nos da tentação, livra-nos do mal. Não deixe faltar, Pai, o pão em nossa mesa, mas antes revele cada dia mais o Seu amor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, diante da Sua presença, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Consagramos todos os nossos sentidos para que o Seu nome seja revelado. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.